ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais para trazer com credibilidade informação para sua noite. São experts em suas áreas de atuação, que já atuam aí há longos anos e vêm trazer um pouquinho da sua experiência para sua noite. Dr. Rosário Casalenoivo hoje é o nosso convidado, né? Ele que é odontólogo e odontologia integrativa, gente, uma área da odontologia aí que vem crescendo muito e que não trata apenas a causa ou a doença em si, né? Ela trata o conjunto, vai na origem do problema, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Porque às vezes você tem um problema na arcada dentária, você tem um problema na respiração e você vai apenas no problema em si e não vai investigar a causa, o conjunto de fatores que causam isso. E toda vez que eu converso com o Dr. Rosário, é uma aula que eu tenho, porque tem toda uma explicação por trás, até a forma da gente dormir, tudo ele consegue fazer uma leitura através dos nossos traços aí, genéticos, a forma do formato da sua boca, do seu nariz, e hoje ele vai falar um pouquinho pra gente sobre um tema muito especial. Dr. Rosário, muito bem-vindo, um privilégio receber Obrigado. você aqui. Então, é um tema que eu tenho já uma expertise durante muitos anos. Escrevi o capítulo de um livro. Vamos até pegar o livro de aqui. cirurgia. Deixa eu pegar o livro aqui pra gente falar um pouquinho. Aqui, ó, o livro. Dr. Rosário foi professor aqui em Cuiabá, né? Sim, eu vim para cá para dar aula, né? Durante quanto tempo o doutor deu aula aqui? Então, 25 anos. Mas aí, na graduação, na Unic, 3 anos. Depois fiquei em pós-graduação. Aí, principalmente em Campinas, né? Que eu fiquei na São Leopoldo Mandic. E Aí, você escreveu justamente sobre o tema que a gente vai falar hoje, né? Esse tema, que é a expansão, a disjunção, né? E, no caso, eu venho mostrar para a população, mas principalmente para os dentistas, os ortodontistas, que estão acostumados a fazer, Aqui, gente. principalmente em crianças, a disjunção palatina. E eu venho trazer uma opção muito melhor, além disso, e dizer que a disjunção, ela causa problema, e ela não é o tratamento que eu acho correto, o tratamento ideal, não é, está longe disso. Embora parece assim que criou-se um vício da odontologia, da ortodontia, de qualquer criança que entra no consultório de um ortodontista é colocado um disjuntor palatino. E tem os motivos, né? Os motivos quais que são? Seria a disjunção da maxila, essa disjunção que eu vou mostrar aqui na questão das suturas cranianas, né? Então a maxila, ela tem uma sutura, ou seja, o que é a sutura? Essas emendas que tem no crânio. Eu estou trazendo aqui as imagens. Ele está colocando na tela já? Pode Essa falar, primeira imagem aqui, mostrando a sutura de um recém-nascido, né, que o pessoal chama de moleira, né? Aí depois vai calcificando até tornar-se adulto, e muita gente confunde com uma calcificação das suturas. É um termo bem equivocado, porque as suturas, elas são articulações. Elas são articulações. O dente é uma articulação também, porque ele não é fixado no osso. Sim. Ele tem as fibras, chamadas ligamentos periodontais, que são fibras de Sharp. Essas fibras seguram, sustentam o dente, como se fosse um amortecedor. Então, o dente é como se fosse um couro cabeludo fixado no osso. Então, o dente ele flutua no osso, ok? Então, ele tem um movimento de 0,12 milímetros, um décimo de 1 milímetro, né? E as suturas cranianas, ela tem 0,22 milímetros. Então, o dobro praticamente do dente. E todo mundo sabe que o dentista sabe que o dente tem movimento. Ele tem mobilidade, né? Bom, o que acontece? As suturas também são fixadas por fibras de Sharp, e eu quero mostrar as fibras aqui, ó, nesse slide número 2, que mostra com o microscópio eletrônico
as fibras das suturas. Então, as suturas ela tem um movimento muito maior do que do dente. Então, existe a pulsação craniana. Isso na fisioterapia, principalmente na quiropraxia, que eles têm as suturas como uma terapia, né? Então, as suturas cranianas, todas elas trabalham. Muitos dos profissionais acham que ocorreu uma calcificação, né? A calcificação ocorre aqui na mandíbula, Sim. porque aqui nós temos um osso, dois ossos diferentes, e no recém-nascido existe uma articulação. Então, da mesma forma, né? Essas suturas formam as suturas aqui no meio. Porém, ocorre uma calcificação. Aí não se vê mais a sutura no mento, aqui nessa região. Então, ocorreu o quê? Uma calcificação. E pode ocorrer calcificação nas suturas e ocorre a perda do movimento, né? Então, ou seja, as suturas, elas são muito importantes porque elas fazem esse movimento aqui, ó, de pulsação craniana. Então, o líquido amniótico, o líquido sinovial, desculpa, líquido sinovial que se tem no cérebro, nessa região caudal da coluna vertebral, da neural, né? Então, ele é envolto por esse líquido, e esse líquido ele tem uma circulação. Assim como o sangue tem circulação, esse líquido também circula. Então, ocorre a pulsação craniana. Essa pulsação expande, o crânio ele se expande, né? Então, as suturas todas do crânio se expandem. Nesse slide número 3, a gente mostra o quanto de ossos que se tem. E todos são fixados por suturas. Ok? Bom, no que eu quero falar de sutura? Por quê que eu estou falando? Porque a disjunção palatina, ela é, na verdade, um trabalho nessas suturas, com uma intenção de fazer com que as suturas criem um distanciamento para em 3 meses ocorreu uma calcificação. Então, se distancia esses ossos. Sim. E os ligamentos, as fibras de Sharp ficam todas esticadas, puxando os ossos até formar uma quantidade de osso. E no momento que tira o aparelho, depois de 3 meses, formou-se uma quantidade de osso. Só que, na verdade, essas fibras de Sharp elas vão continuar em tensão e vão causar uma contração de novo, né? Bom, para os olhos da ortodontia, essa separação também ocorre no nariz, porque é o mesmo osso, a maxila e o nariz é o mesmo osso. Então vai ampliar, aumentando a cavidade nasal. Só que é um equívoco isso, porque o que define a respiração são os cornetos. Então não adianta ampliar a cavidade nasal, sendo que a boca continua aberta. Se é um respirador bucal e tem problemas na maxila para fazer a disjunção e tem um problema na arcada, os dentes vão ficar mal posicionados. Então, olhando de uma forma sistêmica e não localizada, nós vamos entender que essa disjunção palatina vai fazer com que a boca fique mais aberta ainda. Então, ao invés de resolver, vai piorar a respiração durante esses 3 meses que a criança vai ficar com um disjuntor na boca. Esse disjuntor é um sofrimento para a criança. Então, se o doutor fosse falar de forma resumida a diferença entre a expansão e a disjunção da arcada dentária, o que o doutor falaria? Então, mas é isso que eu quero chegar. Porque eu estou colocando a forma da disjunção e o pensamento do ortodontista em relação a isso, né? O que ele está buscando com isso? Na verdade, ele está buscando simplesmente uma ampliação da arcada e uma ampliação da cavidade nasal, sendo que isso vai voltar, vai recidivar, entendeu? Vai voltar tudo à estaca zero. Então, aqui a cavidade nasal, que eu mostro no slide aqui 5, tem os cornetos, né? Os cornetos, eles crescem de acordo com o fluxo aéreo. Então, se a criança está de boca aberta, a boca vai respirar, o corneto vai crescer, porque o nariz não tem passagem de ar. Sim.
Então ele sempre vai crescer, né? Então, ou seja, vai voltar a estaca zero. Então não é ampliando o osso que vai melhorar o fluxo aéreo da respiração. Aí o que acontece? Quando se tem essa disjunção, no slide 6, a gente vai ver a desconexão da arcada superior com a inferior. Então fica totalmente uma boca entreaberta, causando uma complicação na respiração dessa criança e um sofrimento muito grande. Além disso, eu mostro também um outro slide aqui, o disjuntor palatino, que é usado. Muitas mães conhecem, porque é uma chavinha que tem que ficar apertando. Sim. Né? Então, eu estou mostrando os danos e o quanto que ele não vale a pena usar, porque acaba não tendo, vai ocorrer uma recidiva. E também mostrando as lesões que ele causa numa boca. Porque ele é apoiado também na mucosa. E ocorre uma ativação de 5 meses, aliás, de 15 dias. Em 15 dias, ativa-se tudo. Então, é uma agressão muito grande. Bom, no que eu quero chegar para o ortodontista especificamente, um tratamento que é muito mais simples, e tem um resultado muito melhor, que é com o expansor, que eu fiz uma adaptação, que no livro eu coloquei o quadrihelix. Sim, né? É uma criação sua esse. É o Ricketts que criou, né? Ele que desenvolveu. Esse daí eu fiz uma adaptação, eu tirei os helicoides, ficou bem mais anatômico, mais confortável. Menorzinho, né? E eu utilizo tanto no adulto quanto criança, mas principalmente em adulto também. Porque se tem um outro problema que é o adulto que tem lá uma mordida cruzada ou uma atresia na arcada, ele é condenado a fazer uma cirurgia ortognática. Ou seja, cortar o osso com cirurgia para poder ampliar. Ele é condenado a isso, por ser adulto. E eu digo que isso é uma visão equivocada, porque eu trabalho com isso há mais de 30 anos, com essas expansões, em adulto. Então, eu posso mostrar, inclusive está no livro aí, que tem 3 situações que permitem que o adulto tenha uma expansão. A gente chama expansão lenta, né, expansão lenta. Os dentes, normalmente, do adulto, eles estão numa arcada estreita, atresiada, murcha. Basicamente, quase todas as pessoas, principalmente que usam o aparelho, comprimem a arcada. E os dentes passam a ficar numa angulação para dentro. Então, só de mudar a angulação já é o suficiente. Então, é como se a ortodontia estabelecesse como se fosse impossível o movimento dos dentes para fora, chamado vestibular, né? Para fora, expansão, né? Só que tem outro detalhe, que na maior parte das pessoas existe um osso vestibular, para que o dente possa caminhar para vestibular. Então, onde tem osso, ele anda. Sim. Então, esse é outro detalhe. Então, ou seja, essa expansão da maxila que a gente faz em adulto seria nessas duas condições, da angulação dos dentes, e quando se tem osso, dá para expandir muito. Tem gente que tem um volume ósseo na vestibular muito grande. Então, o dente pode caminhar para vestibular. Se ele caminha para qualquer posição, ele tendo ligamentos, ele consegue caminhar para vestibular. Então, o que eu quero trazer para o ortodontista é essa nova ideia, essa nova visão do que não precisa fazer disjunção palatina em adulto, disjunção cirúrgica. E não deve ser feito em crianças. Não deve ser feito em criança. Bom, vamos lá. Agora, a comparação com o expansor que a gente está utilizando. Sim. Então, numa criança, quando a gente faz essa expansão,
o dente ele vai para vestibular com uma rapidez muito grande. Sendo que as suturas elas vão ficar também distendidas. Então vai ocorrer crescimento não só na região anterior, como a disjunção só faz na região anterior, em leque, e atrás fica totalmente travado. Mas ela faz em todos os ossos, ela estimula o crescimento da maxila na parte posterior também. Então vai ocorrer um crescimento na cavidade nasal, vai ocorrer um crescimento da arcada e um reposicionamento dos dentes. Só que aí tem uma outra diferença, que a gente também expande a arcada inferior. Então essa arcada inferior não é tocada, por quê? Porque não se coloca um disjuntor inferior. E na ortodontia só tem disjuntor, não existe a expansão. Então nós colocamos um expansor inferior também. Então a parte superior expande, a parte inferior colocado expande. embaixo e em cima. São 2 aparelhos. Sim, 2 aparelhos. Ou seja, esse aparelho inferior é muito utilizado, é muito necessário, porque a maior parte das crianças estão com uma atrofia na parte inferior e faltando espaço para os dentes. Fica faltando espaço, ou seja, o dente, os dentes de leite, eles ficam ficam todos juntos. O dente de leite na criança tem que ter espaço, tem que estar todo espaçado. Parece até que está feio, né? E quando o dente está juntinho, parece que está bonitinho, tudo certinho, está errado. Por quê? Porque o dente permanente, a hora que nascer, ele é muito maior do que o dente de leite. Então, uma boca de uma criança normal, os dentes têm espaço na frente. E daí o que acontece? Quando erupcionar os dentes permanentes numa arcada que está fechado com os dentes certinho, não vai ter espaço. Então vai ter que usar esse aparelho também para fazer a expansão superior e inferior. É uma expansão chamada lenta, mas ela demora 2, 3 meses, é o suficiente para poder descruzar. Que é menos tempo do que o disjuntor. E é muito melhor do que o disjuntor. Entendeu? Então, isso que eu gostaria de estar lançando para os ortodontistas, uma nova técnica. E também quebrar esse conceito de que no adulto não se expande. Se expande sim. Exato, eu queria perguntar para você, doutor, existe uma idade ideal para realizar esses tratamentos? Ou quanto mais cedo, melhor, ou ainda há mais benefícios na fase adulta? Então, bom, nós estamos falando só de expansão, né? Só que, na verdade, isso é uma visão pontual. Pontual. Porque, na verdade, o que nós temos que analisar é a respiração. Porque uma boca que precisa de expansão é porque ela está atrofiada. Se ela está atrofiada, é porque a língua e os músculos não desenvolveram ela. Porque a língua, a mastigação e as funções todas corretas, elas fazem com que a arcada cresça naturalmente. Com a mastigação eficiente, forte, pesada, os ossos crescem. Então, o que vai acontecer? Nessa arcada que está atrofiada, que falta espaço, que precisa de expansão, é porque ocorreu uma deficiência funcional. E o tratamento ele não pode ser visto dessa forma, apenas de expansão dentária e olhando apenas os dentes. É uma visão também equivocada, distorcida e pontual. É o que eu falo da diferença da sua área de atuação, né, doutor? Que você olha o problema como um todo, né? Sim, porque nós temos que olhar o sistema, né? Então, nós temos um sistema que envolve boca, lábios, então aí nariz, a respiração, língua, né? Então, toda a musculatura da cabeça, pescoço. Bom, aí o que vai acontecer? Falando de respiração, nós temos que ter o vedamento labial perfeito, natural, espontâneo e eficiente, né? Então, o vedamento labial, a porta, o dente, o lábio é a porta, é uma porta que deve fechar. Toda porta tem que fechar. E o lábio tem que estar fechado sempre. E com
naturalidade. Bom, a maior parte das crianças estão ficando de boca entreaberta. Isso faz com que a língua caia e a arcada sofra uma pressão da bochecha contra os dentes e a arcada fica estreita. Então, adianta expandir, sendo que a boca vai continuar aberta e a língua caída? O que vai acontecer? Vai murchar de novo. Porque quem controla tudo isso é o equilíbrio muscular. Então, nós não estamos proporcionando o equilíbrio muscular funcional. Entendeu? Então, ou seja, ou a gente devolve esse equilíbrio, porque tem como, dentro desse conceito que eu trabalho, tem como devolver o equilíbrio, porque aí a gente vai ter uma cura real da respiração e do sistema funcional, de toda a cadeia muscular. Então ela passa a ficar em equilíbrio, né? Bom, o que acontece? Que esse deve ser o objetivo do tratamento, não apenas a expansão, que é uma visão segmentada, uma visão pontual e distorcida, né? Nós temos duas formas de olhar para o organismo. Esse tradicional, que envolve a medicina, que envolve a odontologia, que é apenas a doença ou o sintoma ou a anatomia, a forma que cresceu o organismo, que cresceu a estrutura anatômica. Essa é uma forma segmentada, sendo que o organismo ele funciona num sistema, num todo, né? A outra forma de olhar é o funcional. Olhar para a função. Como um carro, você olha o modo de funcionar dele, né? Por exemplo, alinhamento e balanceamento, né? Então não é apenas trocar o pneu, você tem que ver a questão do alinhamento e balanceamento, do funcional, de como ele funciona. Bom, então assim, as doenças, normalmente, elas são consequências de um sistema em desequilíbrio. Então, essa é uma visão de uma odontologia que podemos chamar de integrativa, né? Biológica ou funcional. Mas quando a gente fala integrativa, a gente remete à medicina integrativa, que está aparecendo agora, né? Eu venho estudando isso há quase 40 anos, da integração. E agora surgiu a medicina integrativa, que a medicina sempre se resumiu basicamente em farmaco, ou seja, na parte bioquímica do corpo, e não na parte funcional. Farmaco, manipulações, antes era remédios, ou agora manipulações. Mas a medicina não conseguiu se desvencilhar disso, de questão de fármacos. Eu fico muito feliz da medicina estar na integração já. Isso é muito bom, né? Já muito bom, é uma visão... Uma visão do ser humano como um todo. E você não vai só como eu iniciei esse podcast e falei, né, da questão da odontologia integrativa, que se assemelha à medicina integrativa, porque ela não olha só o problema. Ela vai em busca da causa. Então, você, como odontólogo, você tem todo um conhecimento da face, né, doutor? Quando o paciente chega ali com uma problemática, com um problema na respiração, você vai investigar a causa. Às vezes está relacionada à arcada dentária, né? Então, assim, a forma com qual ele respira pela boca, pelo nariz. Exatamente. Bom, o que acontece? O que é causa, o que é consequência. O que é causa, o que é consequência. Sim. Então, eu atribuo que, dentro da visão integrativa, causa é funcional. Então, é corrigir as funções, corrigir o sistema, equilibrar o sistema. Então, a causa é um desequilíbrio do sistema. E a consequência são as doenças, são sintomas, né? Então, tudo isso é consequência. Só que, assim, eu estou colocando uma característica da medicina que é uma visão, basicamente, da bioquímica do organismo. Só que nós temos a parte funcional do organismo. Nós temos a parte neural. Então, assim como o carro, nós podemos dividir em mecânica, elétrica e química. O organismo, bioquímica, a parte química, bioquímica, a parte elétrica, que é neural, e a parte mecânica, que é funcional, física funcional. Então,
A gente trabalha nas três, tem que trabalhar nas três. A medicina integrativa, ela está na bioquímica, né? Basicamente, o meu trabalho é físico-funcional, e trabalho na neural também, né? Então, assim, são três partes muito importantes de todo mundo entender. A medicina integrativa também entender essa parte, tanto física funcional, que é a que eu faço, né? Porque para ter um equilíbrio do sistema, nós temos que envolver as três. Às vezes o paciente tem lá uma apneia do sono, um problema respiratório comum, mas uma deficiência no vedamento labial. Vai alterar demais o sono dele. Alterou o sono, altera os hormônios, produção de hormônios, altera a energia vital. Então você vê como está tudo interligado? Então eu venho trazer essa visão que é mais íntegra, que é mais sistêmica. Sim. Porque daí relaciona tudo. Bom, eu quero falar diretamente para os dentistas nessa parte, que trazer essa nova odontologia, porque é uma odontologia completamente moderna, nova, que abre a cabeça de todo mundo. É uma odontologia curativa, né? Que não paliativa, curativa. Exatamente. Porque tratar a doença é paliativo. Qualquer doença que você trata é paliativo. Porque você pode ver assim, a quantidade de remédio. Arrumar a posição dos dentes é paliativo. Porque o dente é como se fosse o sapato. Ele pode voltar para o lugar. O dente é um sapato. Se o sapato está torto, é porque o pé pisa torto. E o problema está no corpo, não é no sapato. Se arruma o sapato, vai ficar o corpo mancando, funcionando mal. Então, se o dente está torto, é porque alguma coisa dentro da boca está fora do lugar. O sistema está em desequilíbrio. E aí a gente arruma o dente e vai voltar, naturalmente, sim, porque não arrumou o sistema. Quem que está olhando para o sistema? O que é o sistema? A odontologia estuda a postura de língua, encaminha para fono. Língua é para fono. Só que se a boca não fecha, o problema está sendo estrutural, dente e ossos, né? Sim. Então nós temos que adequar o dente e os ossos para que a boca possa ganhar vácuo e a língua ter postura. Então o equilíbrio do sistema nós que damos. E aí entra a fundo com um trabalho muito importante também de domínio desses movimentos, da parte neurofuncional. A fono é neurofuncional. Nós somos estruturais e a estrutura é fundamental. Se a pessoa está com uma perna mais curta e está mancando, o problema é esquelético. Não adianta ensinar a pessoa a não mancar, né? Se a boca está com deficiência de vedamento, o problema é esquelético, dentário, dente esqueletal. Nós temos que consertar. Bom, então eu quero mostrar um caso aí também que foi o disjuntor palatino, só que você vê a garganta comprometida. Sim, doutor. O que adiantaria uma disjunção palatina numa mandíbula que está para trás, que a garganta não tem espaço nenhum para respirar, né? A boca está entreaberta. O que adianta uma disjunção palatina? Nada, zero. E vai piorar a situação do paciente durante 3 meses. Sendo que a gente deve atuar numa criança que esteja com uma deficiência respiratória, urgentemente na respiração. Esquece dos dentes. Entendeu? Urgentemente fazer com que essa criança passe a ter uma respiração natural com vedamento labial e expansão da garganta. Então nós, da odontologia funcional, conseguimos fazer isso. A otorrino, também um trabalho fundamental para a gente. Só que ele vai atuar onde? Por exemplo, numa remoção de amígdala, numa remoção de adenoide, se caso for cirúrgico, né? Ou um tratamento. Mas com o avanço da mandíbula e a ampliação da garganta, nos casos que estão ainda os otorrinos brigando ainda para não operar,
pode salvar, porque ocorreu o vedamento labial. Porque o que inflama a amígdala é a boca entreaberta. Que é a entrada de bactérias ali, né? A boca virou nariz. Então ela passa a respirar e vai inflamar E onde tem um filtro, a o amígdala. nariz que tem um filtro, né? O nariz tem filtro. E o nariz tem um filtro fantástico. Porque ele tem o óxido nítrico, que é um gás que as células do nariz elas soltam no momento que está respirando. Esse óxido nítrico, ele é bactericida, fungicida, virucida, ele é anti-inflamatório, ele é antialérgico e também vasodilatador. Então, a hora que ele entra no pulmão, os vasos se dilatam e ele melhora a absorção do oxigênio. Então, para quem é corredor, respirar pelo nariz, óxido nítrico que vai ampliar os bronquíolos e vão beneficiar a absorção do oxigênio. Por isso que fala, respira pelo nariz, solta pela boca. Entendeu? Então, ou seja, uma criança que esteja respirando pela boca é muito dano, muito dano. Então, o ortodontista está buscando uma melhora, mas é pontual e equivocada, com uma disjunção palatina. E, basicamente, o Brasil todo adotou esse método de tratamento para as crianças. E eu queria mostrar para vocês que não é por aí. Então, um método muito mais simples, que é esse aparelho, que é o expansor, que eu tirei os helicoides e ficou muito mais confortável. Veja nessa imagem, que você vê assim, e eu mesmo construo ele, né? Ele pode ser construído também por protéticos e Legal. facilita muito para o ortodontista colocar, né? Bom, então esse método, com o expansor também inferior, ele vai ampliar as duas arcadas e fazer com que a parte superior não se recidiva. Porque se não tiver a conexão dos dentes, vai voltar tudo ao que era, né? Então, mesmo as mães que estão ouvindo isso, tenho certeza que se teve filho, foi usado um disjuntor palatino, esse com chavinha. Sim. Entendeu? É uma questão assim, e pode ter certeza que voltou tudo o que era. Não é Então, definitivo, né, doutor? Então, é apenas paliativo. O doutor é a favor do uso de ancoragem esquelética, que são aqueles mini implantes? Uso muito, mas para o movimento ortodôntico. Ele entra como complemento desse tratamento, da expansão, da disjunção ou não? Não tem ligação? Não tem ligação. É para movimento dentário. Eu uso muito em pacientes que têm apneia do sono para retrair os dentes inferiores e a gente criar um distanciamento do superior para avançar a mandíbula. Então, é uma técnica que eu acabei desenvolvendo que traz toda a arcada para trás. E isso é muito importante para avançar a mandíbula e melhorar o espaço aéreo de adultos, né, com cirurgia ortognática. Nós temos pergunta aqui de um telespectador. A disjunção da arcada dentária, ela pode influenciar na respiração e até reduzir problemas como a apneia do sono? Então, é isso que a gente estava falando. Você trabalhar só a disjunção é uma visão totalmente limitada, segmentada e equivocada, né? Então não tem a ver, não tem relação, porque vai ampliar a cavidade nasal, amplia, depois o corneto vai crescer de novo e vai voltar ao que era essa deficiência. E também a expansão ou disjunção, ela vai desconectar as arcadas. E o principal para se beneficiar a respiração é o vedamento labial. A gente construir isso e trazer a mandíbula para frente. Em adulto ou criança, se for adulto é cirúrgico, se for criança é com a parte funcional. Principalmente com a ortopedia funcional dos maxilares. Só que eu fiz uma adaptação, porque normalmente os dentes inferiores são para frente e não dá para avançar. Então eu juntei a ortodontia com a ortopedia funcional para conseguir a ampliação das arcadas, ou seja, da garganta
e o vedamento labial. Então, regra, os dentes e ossos estão no meio aqui, ó. A regra é o seguinte: vedamento labial absoluto e garganta ampliada. Isso que tem que ter para se ter uma respiração natural, correta pelo nariz. Então, isso é um tratamento. Se não ocorrer essas duas coisas, não se tem tratamento da respiração. Se tem apenas paliativo. Doutor, e qual que é a relação desses tratamentos com problemas posturais e dores orofaciais? Vamos falar de problemas posturais separado um do outro, né? Porque o que acontece? Quando se tem o lábio entreaberto e a boca, os lábios se abrem durante a noite, por quê? Porque os dentes, o queixo estão para trás, o dente um pouquinho para fora, e o lábio não tem um vedamento perfeito. O vedamento dos lábios ele tem que ser igual a tampa de Tupperware. Tem que vedar totalmente, né? E não tendo isso, o lábio fica entreaberto e a pessoa passa a respirar pela boca. Perfeito. Respirando pela boca, o ar, ele vai bater na garganta. Isso é de um autor chileno que já falecido, mas ele, um médico inclusive, e ele estudou essa parte, né? Que o ar entrando aqui bate na garganta e inflama a garganta. Então a garganta, na respiração, a pessoa, na hora que estiver dormindo, ela vai retificar a garganta, igual a galinha quando toma água, né? Sim. Vai fazer isso aqui para o fluxo aéreo ficar mais retilíneo e diminuir o atrito da garganta. Então, essa postura, no momento que a pessoa levanta, fica em pé, a cabeça fica anteriorizada. Em todos os tratamentos que eu fiz e que equilibrei de novo o sistema, dando o vedamento labial e passando a respiração somente para o nariz, todas as cabeças se verticalizaram. Então, uma conclusão que eu, através dos meus trabalhos, defino é o quê? Que a posição de cabeça no sentido anterior-posterior é definida pelo fluxo aéreo. Sim. Eu sei que a fisioterapia é uma novidade para a fisioterapia isso, porque vai trabalhar naturalmente a musculatura para verticalizar a cabeça, mas o fluxo aéreo que regula a postura de cabeça, isso dentro dessa hipótese que eu estou colocando, né? E é bem uma coisa que tem coerência. E de todas as crianças e até mesmo adultos que eu tratei, teve a cabeça verticalizada. E o que acontece é que a pelve, ela sempre vai acompanhar a cabeça, por uma questão de se manter em equilíbrio com o mínimo gasto de energia. Então, se a cabeça vai para frente, o quadril vai para frente também. Se a cabeça vai para o lado, o quadril vai para o lado. Isso aí a fisioterapia francesa explica muito bem. Bom, a cabeça verticalizou, o quadril também tende a verticalizar. E aí ocorre uma correção natural funcional. Né? Funcional. Então, já é outro modo de pensar. Que é o que eu venho relutando, destacando, é a visão funcional do organismo, do corpo. Assim como o carro tem a parte mecânica, é funcional. Então não é apenas anatômica, olhando apenas uma visão anatômica, olhando os músculos que estão encurtados, que estão, vamos dizer, trazendo a cabeça para frente. Não é um trabalho muscular. O músculo ele é só para segurar, né? Então ele tem uma certa ignorância nesse sentido. A inteligência maior está na questão do corpo na sua contragravidade, que a gente chama de postura. Um corpo no espaço sem gravidade, não existe postura. Então, quando a gente fala de postura, é gravidade e corpo. E quando ele fica ereto, nós temos essas adaptações para se manter ele com o mínimo gasto de energia.
Perfeito. Doutor, como que a odontologia funcional tem evoluído, né, para oferecer tratamentos mais eficazes nessas áreas? Eu vejo uma evolução muito grande, né? Então, a base toda está na Europa, na ortopedia funcional dos maxilares e RNO, reabilitação neuroclusal, também da Europa, né? Então, essa é a base e, através disso, a gente vai ter a fisioterapia francesa, que também trouxe uma visão muito interessante para o corpo, né? E daí eu fiz esses estudos e trouxe uma adaptação a essa visão, né? Que é a visão de cadeias musculares da cabeça e pescoço. Uhum. Porque a fisioterapia francesa tem a visão de cadeias musculares. Sim. E cabeça e pescoço, e ombro, né? Cintura escapular. Então, por exemplo, só quando a gente engole, né? A língua vai subir. Só que para a língua subir, ela vai, ou seja, você oclui, você morde, os dentes ficam encostados, uma mordida. Então vai integrar a mandíbula com o crânio. E toda a musculatura da face, pescoço e ombro vão trabalhar de uma forma isométrica, então vão ter uma contração para dar sustentação para a língua poder subir. Uhum. Então quem está em movimento são a língua e os músculos supra e inferiores, que vão subir e entrar em movimento. Então o corpo funciona assim: um grupo de músculos dá sustentação para outro se movimentar. E sustentação é o quê? O músculo integrar com os ossos, imitando os ossos, e travam, né? Criam um bloqueio, uma trava, para outros músculos se apoiarem e fazerem o movimento. Sim. Então, é um sistema de cadeias. Então, quando a gente tem uma dor de cabeça, causado pela boca, né? Então, não é o dente que está causando essa dor, porque tudo na odontologia está ligado a dente, não tem nada a ver com dente. E sim é um sistema integrado. Então, quando a gente vai morder, a gente morde com toda a cabeça, pescoço. Por exemplo, a onça tem um pescoço desse tamanho. A mordida dela é tonelada, então não é a boca que é forte. Entendeu? Então é crânio com mandíbula que morde, né? Então, o crânio é o quê? Pescoço e os músculos elevadores que mordem. Então, ou seja, a dor que a gente tem, cervical, occipital, ou mesmo trapézio, tudo isso está ligado ao quê? À questão boca. E também, essa musculatura é tônica, são músculos tônicos. Então, nós temos músculos fásicos, por exemplo, perna, abdômen, braço, que você treina na academia, a dor passa em 2 dias. Só que quando você tem uma dor no músculo tônico, ela torna-se crônica, porque o tônico trabalha o tempo inteiro. Ele trabalha durante a noite. Você está dormindo, ele está trabalhando. Ele está em função. Então não para nunca. Então ele nunca atrofia. Então nunca a gente pode fortalecer músculo tônico. Sempre relaxar e alongar. Na coluna também é a mesma coisa. Músculo tônico da coluna, que cervical também é coluna. Então a gente trabalha, estuda tudo isso, né? Porque essa região cabeça e pescoço é uma coisa só. Então os músculos da coluna são tônicos. Então qual o problema do músculo tônico? Encurtar. Ele encurta, começa a pinçar os nervos, discos articulares que ficam desidratados com hérnia, entendeu? Então, assim, são lesões até na articulação da boca também. Então, ocorre todo esse desequilíbrio que vai causando muitos danos, né? E qual é o tratamento? Equilibrar o sistema, fazer com que tudo fique leve. Esses equilíbrios, nós temos tratamentos fantásticos para isso, que alinha muito com a fisioterapia francesa. A fisioterapia francesa, por exemplo, RPG, Pilates, osteopatia, né, são
especialidades assim muito avançadas na questão do corpo, né? Sim. E essa linha que a gente traz de, de tratamentos funcionais para dor de cabeça, para compressões da articulação contra o ouvido, para, para a parte neurofuncional da cabeça, que envolve também o ouvido no sentido do zumbido, labirintite, né? Perda auditiva, tudo isso são interferências neurais, de estímulos neurais, que vai desencadeando uma interferência no circuito neural. E tudo é comandado por nervos. Por exemplo, labirinto, sistema labiríntico, é tudo nervos que, que controla isso, né? Sim. Aí tem o zumbido, que também é músculo, nervo, que vai ativando ali nessa região, e principalmente o lado funcional da cabeça que acaba desenvolvendo com muito mais habilidade, mais de um lado do que de outro, e desenvolve vários problemas funcionais aí relacionados a essas questões, né? Só que acaba sendo visto assim, zumbido uma patologia, mas não é uma patologia, né? É apenas um sintoma. Labirintite, né? Pode ter patologias aí envolvidas também, que eu estou indo trabalhar muito bem com isso, né? Uhum. Mas essas interferências neurais do circuito neural também interferem. Então, é muitas causas que se tem, mas eu estou trazendo para o lado da odontologia, para se ter uma noção também que esse lado também tem muita influência. Assim como as dores de cabeça, na odontologia, praticamente 70% são funcionais, Uhum. né? Então, assim, essa é uma visão sistêmica que a gente traz. É para equilibrar um pouco a visão segmentada. Com certeza. Vamos para o mitos e verdades, para a gente poder desmistificar algumas coisas que foram faladas aqui nessa noite, doutor. E finalizar com sucesso essa participação, sempre muito enriquecedora as suas vindas aqui. Obrigado. Vamos lá? Quais são os mitos mais comuns sobre expansão e disjunção da arcada dentária? Então, o mito é usar o disjuntor palatino em todos os casos, sem uma lógica, apenas para um ponto, né? Uhum. Então, isso para mim é um mito. Sim. Né? Outro mito também seria toda a expansão tem que ser com disjunção e que adulto não pode ser expandido. A arcada de adulto não pode ter expansão. Isso é um mito também. Né? Eu trabalho há mais de 30 anos com isso. Sim. Né? Então, tem inúmeros casos, inclusive no livro aqui, inúmeros casos com expansão. Então, o dente caminha também para vestibular quando se tem osso, né? Ou simplesmente verticaliza, que a maior parte dos casos estão atresiados devido à inclinação dos dentes. Perfeito. Vamos lá. Existe algum risco ou contraindicação nesses tratamentos? Bom, a disjunção, eu diria quase todos. Sim, as contraindicações, porque é uma visão segmentada, como eu falei. Da expansão, quando se tem no adulto uma deficiência de osso, que a gente toca nas raízes, você vê assim aquele osso bem fininho. Uhum. E quando o dente já está verticalizado, então aí sim, se caso quiser fazer algum procedimento, se faz através de junção cirúrgica, mas é muito raro. Assim, é muito, não é frequente, uma coisa que é mais esporádica. Uhum. Para pacientes ou responsáveis que têm receio desses procedimentos, qual mensagem você deixaria, doutor? Então, o receio tem que se ter com a disjunção palatina, que é muito agressiva. É muito agressiva, ela pode causar muitos danos
ferimentos na boca. E também fica desconectada a boca e a criança respirando muito mal, passando muitas dificuldades durante esse tempo. Pais assim que falam, não, eu quero tirar, eu não quero ver meu filho sofrendo assim. Causa Entendeu? muito desconforto, né? Muito sofrimento, não é só desconforto. Sofrimento. Para profissionais que estão nos acompanhando nessa noite, que desejam se especializar nessa área, quais caminhos você recomendaria, doutor? Então, ó, eu estou à disposição. Gostaria que entrasse em contato comigo para a gente montar junto, né, uma mentoria, que esse é o nosso intuito, de montar uma mentoria, porque é um assunto que eu escolhi que está precisando muito. O Brasil está precisando muito desse assunto. E a gente tem todos os caminhos de uma forma tão tranquila, adulto, criança, Com usando certeza. aparelhos. E para aqueles que usam também alinhadores, não deixa de ser também um tratamento pré-alinhadores, que dá para a gente ganhar muito com isso e depois poder usar alinhadores. Maravilha, doutor. Essa sua mensagem final está lançando uma mentoria esse ano, né, doutor? Sim, Para profissionais da área da saúde, para odontólogos, né? isso. Que desejam aí aprofundar nessa área da medicina, da odontologia funcional, integrativa, né? Esse Então, olhar. é uma visão integrativa, né? Porque a gente nunca vai largar essa visão integrativa. Então, é como uma orquestra tocando, o regente não pode deixar de olhar para a música Com e certeza. não ficar olhando apenas para os instrumentos e tentar consertar os instrumentos. Os instrumentos, todos eles estão tocando uma música, assim como todo organismo está tocando uma música. Como é que chama essa música? Vida. Então, a vida do organismo é a música que todos os órgãos tocam ao mesmo tempo, todas de uma forma integrada. E qualquer profissional deveria olhar dessa forma, Com certeza. para um sistema integrado. Porque aí sim é uma forma de olhar, até mesmo da medicina chinesa, que a gente acaba defrontando com ela, quando a gente para olhar essa forma de poder enxergar. Mas eu digo assim, é o caminho que um dia todo mundo vai seguir, porque é o caminho mais coerente, que é o próprio organismo fazer os seus milagres. A gente dar condições do organismo se equilibrar. Porque o que equilibra? Não é o profissional que faz o equilíbrio, não é o profissional que cura. O organismo que se cura e ele que se auto-equilibra. E quando a gente dá essas condições, o organismo fala, está tudo perfeito, né? Você trabalhou muito bem, agora deixa comigo, que eu vou fazer a minha parte. E quando o organismo faz, é Deus fazendo. Então eu falo que esses trabalhos têm o dedo de Deus. Com A certeza. gente finaliza assim. É replicação de dons, né? O doutor já tem quantos anos de estudo, de experiência? Pode falar pra gente aqui hoje. Vou completar quase 40 anos já. Pois Tô pra é, e eu completar falo assim 40 que anos. nosso propósito aqui nessa vida é replicar os dons, né? E o doutor está aqui se colocando à disposição hoje para replicar anos de conhecimento, de aprofundamento de estudos, né? E ajudar aí esses profissionais a continuarem impactando vidas, né? Através desse olhar integral ao paciente. Muito obrigada, viu, doutor Rosário? Eu que agradeço a tua participação. Para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu Instagram hoje? Então, eu tenho meu pessoal, que é Dr. Rosário Casale Novo, e também tem no Instituto Machado, de Odontologia. Perfeito. Doutor Rosário Casaleno Ovo Júnior. Ele que está aqui hoje com o filho, está aqui nos bastidores, o Pedro, doutor Pedro, né? Logo, logo quero você aqui também, tá, Pedro? Médico do esporte. Médica do esporte. Obrigada pela sua participação, sempre muito bom recebê-lo aqui, tá, Muito doutor? obrigado a todos, um abraço a todos. A gente está à disposição. Obrigada. Esse meu trabalho é para
para as pessoas, para os pacientes. Doutor, é uma enciclopédia de para conhecimento, né? Os alunos, para os colegas, né? Com Eu certeza. não chamo de alunos, eu chamo de colegas. Colegas, é isso aí. Colega, sabe o que significa? Co é junto. Sim. Lega é estudar. Então a palavra co é junto e lega é estudar. Então colega é estudar juntos. Então quem estuda juntos, né? Quem é da área da saúde é colega, a gente pode chamar de colega um do outro. Eu falo que ensinar é um dom, né? E ambas as partes ganham com isso. Eu acho que aprende quem está ensinando aprende mais, se aprofunda mais, e quem está ali também coletando esse conhecimento e aprendendo também. Então é enriquecedor para os dois lados, né? Então, assim, é muito gostoso, a gente sai maior quando a gente aprende alguma coisa. A gente sai maior e mais leve. Você vê, a gente cresce e fica mais leve. Sim, porque contribui, né? Distribui um pouco, divide um pouco do conhecimento, né? Obrigada, viu, doutor? Vocês que nos acompanharam em mais um Dr. Cash, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode compartilhar, replicar essas informações. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, em mais um Dr. Cash. Até lá!